segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20. A minha tradução é a Revista Atualizada. Talvez você esteja com a Bíblia Revista e Corrigida. É o segundo livro dos Reis, capítulo 13 e o versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. É isso mesmo que está escrito na tua Bíblia aí? Vou ler de novo. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Pai. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento. Talvez na tua tradução não tenha a palavra costumavam, mas essa palavra, amado, vai fazer toda a diferença. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim. O que é que você entende por um costume? Os moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano, logo quando o ano começava. Era uma rotina, mas essa rotina teria que ser quebrada, compreendeu? Todo ano, olha para mim aqui, irmã, todo ano era a mesma coisa. O povo trabalhava, constituía família, na entrada do ano vinham os moabitas e tomavam tudo. Era um ciclo vicioso, era uma maldição. Para a gente entender bem, em primeiro lugar, nós temos que saber quem eram os moabitas. Os moabitas, eles descendem de Moabe. Moabe foi o filho do Ló, o Ló que era sobrinho do Abraão. E no momento que eles saíram de Sodoma e Gomorra, a ordem era não olhar para trás. A esposa dele olhou para trás, mas eles conseguiram fugir, o Ló e as suas duas filhas, e elas embriagaram ao Ló e tiveram relação com ele, relação sexual com ele, e dessa relação nasceram esses dois meninos. Vamos ver aqui, Gênesis 19. Então a nossa guerra vai ser contra os moabitas, eles aqui, que nutrem esse costume. Gênesis 19, versículo 36. Quem encontrou? E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Olhem para mim. Então, os moabitas, que são esses que já tinham o costume de invadir a terra, toda a entrada do ano, vai começar o ano, e há aqueles costumes, pastor, como diz aqui no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Não, para nós o ano começa no dia 1º. Então há esses costumes, são maldições, irmãos, um ciclo vicioso. Já imaginou aquela pessoa, ela trabalhando, ela plantando, mas pensando, olha, todo começo de ano vem
o moabita. Para nós, o que significa? Vamos dizer que a pessoa, ela está no trabalho, ela tem um bom currículo, ela tem uma boa aparência, mas ela não passa mais de 3 meses em um trabalho. Por que acontece isso, pastor? A pessoa, ela está em um relacionamento, ela está no namoro, no noivado. Pastor, nunca dá certo. Será que eu sou feio? Será que eu sou feia? Outro exemplo, a pessoa começou aquela faculdade, a pessoa começou a estudar algo, línguas, aí de uma hora para outra, ela sai da faculdade, ela está na casa do Senhor, está feliz, fazendo a obra de Deus, de uma hora para outra aquela pessoa some. É um ciclo, é uma maldição que tem que ser quebrada. Mas por que estava acontecendo isso? Porque eles estavam em desobediência ao Senhor. O diabo, irmãos, ele é um ser legalista. Ele não age, irmãos, na vida de uma pessoa por acaso. Não. Ele não pode agir na minha vida e na tua vida se você está com o Senhor. Compreendeu? Ele age na vida da pessoa porque a pessoa deu uma brecha para ele, deu legalidade para ele. Ele não age por acaso. Pastor, olha, parece que está acontecendo isso por acaso. Irmãos, nada é por acaso. Tudo, irmãos, é um processo. Mas esse processo tem que ser quebrado. Todos os anos a mesma história. Começava aquela mesma história. Os moabitas tomavam tudo o que era do povo judeu. Os moabitas, irmãos, se você não sabe, o Deus deles, Deus da nação moabita, era o Quemós. O Quemós, a figura dele, a sua imagem era um homem com a cabeça de touro. Pastor, o senhor tem certeza? De touro, pastor, de touro. E como é que você iria fazer para agradá-lo? Como eu poderia fazer para pedir uma ajuda do Quemós, um auxílio do Quemós? Irmãos, para pedir um auxílio do Quemós, a ajuda do Quemós, você tinha que sacrificar uma criança. Então esse era o Deus dos moabitas, para você ver como eles eram totalmente insanos, depravados. Mas eles tinham legalidade. Enquanto Israel não tomasse uma providência, aquele mal iria perdurar. Então, se estamos começando esse novo ciclo, nós devemos saber, amados, se há brechas para que o moabita não venha tomar aquilo que é nosso. Pastor, nunca dá certo. Eu sempre tento, parece que vai tudo bem, aí de uma hora para outra o contrato não dá certo. Nós temos que saber, amados, o que é que está errado. De onde vem esse erro? Onde está essa brecha? Porque o moabita, ele age na brecha, mas se a pessoa fechar a brecha, ele não pode mais agir. Vamos ver o que diz a palavra. Procure aí Provérbios 26 e o versículo 2. Então nós estamos começando hoje essa guerra, amados, contra os moabitas, contra esses males, hábitos que a pessoa tem, uma prática que não está dando certo. Pode ser isso que esteja atrapalhando você, esse hábito. Tem aquela pessoa que diz: pastor, eu não vou mais comer açúcar. É para a saúde dela, mas nós estamos falando do mundo espiritual. A gente faz apenas
uma comparação. Então, se tem algo que não está encaixando, que você vê que está errado, aí você tira aquele hábito. Vamos ver. Provérbios 26. A primeira coisa que a gente aprende sobre as maldições é essa: maldição sem causa não prospera. O que quer dizer isso, pastor? Olha, o moabita, ele pode querer se levantar contra você. O moabita, ele pode até fazer um trabalho contra você. Ele pode até jogar sal grosso em frente à sua casa. O que é que vai acontecer? Ele vai perder o tempo dele. Compreendeu? Está perdendo tempo, porque você está junto com o Senhor. E o próprio diabo sabe que não pode se levantar contra você. É perca de tempo. Mas vamos ver aqui, Provérbios 22, ó. São 3 coisas importantes que nós vamos descobrir hoje. Primeira, a maldição sem causa não prospera. Ele diz aqui, ó, Provérbios 26, versículo 2: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Então, amados, olha, a pessoa pode até lançar palavras contra você, não vai adiantar nada, ela está perdendo o tempo dela, porque você agora pertence a Deus. A segunda coisa que a gente tem que descobrir, a própria Bíblia nos ensina. Se você não sabe, eu, como você, eu tenho o direito de escolher para mim, se eu quero a bênção ou se eu quero a maldição. Você sabia, irmãos, lamentavelmente, as pessoas da casa do Senhor, elas acreditam mais nas maldições. Se eu falar para você que Deus vai abençoar você, que Deus vai abrir uma porta, que Deus ele vai fazer algo para você, aí você, não, pastor, mas também nem é assim não. Agora, compreendeu? Parece que é mais fácil ela acreditar na maldição. Não, irmãos, as maldições existem sim, mas nós escolhemos, amados, ser abençoados. Diga amém. Nós escolhemos, amados, andar com o Senhor. Você escolheu ser abençoado, é uma escolha que você fez. A Bíblia diz isso, diz, vamos ver aqui, livro de Deuteronômio. Pastor, mas aquela pessoa, ela fez um trabalho contra mim. Não vai adiantar nada, irmãos, ela está perdendo o tempo dela. Aquela pessoa do trabalho, ela está se levantando contra mim. Tinha uma irmã que ela falou para mim assim: pastor, tem o gerente lá do posto que eu trabalho, posto de gasolina, ele está se levantando contra mim porque eu sou da igreja. Eu já falei para ele que eu tenho um advogado. Aí ele falou para ela: não precisa de advogado não, mas nós temos um advogado. Só que ela falou de uma forma espiritual e ele não compreendeu. Falou para ele: olha, eu tenho um advogado. Aí ele falou: não precisa de advogado não. Compreendeu? Então se levantar contra você é só para perder tempo. Vamos ver aqui, Deuteronômio 11, a partir do versículo 26. Isso aqui são princípios, amados, espirituais, são verdades espirituais. No mundo espiritual, isso aqui é verdadeiro. A maldição contra você não prospera, porque você tem Deus. Segundo lugar, aqui ó, capítulo 11, versículo 26 de Deuteronômio, quem encontrou? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha para mim aqui. Então a escolha é sua. Se você está em obediência ao Senhor, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Diga amém. Agora, se você está desobedecendo a Deus, você está dando brecha para quem? Para o moabita. Aí o moabita vem: pastor, é a mesma história.
É a mesma história da minha vida financeira. Eu tento, pastor, comprar algo e não consigo. São princípios, mas que podem ser mudados. Quando eu conheço a palavra, eu posso mudar os meus hábitos. Agora vamos para o terceiro ponto. Agora no Novo Testamento, vamos lá, no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Vamos lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. E o versículo 8. Pastor, eu tenho medo disso. Não tenha, amados, não tenha medo, tá bom? Maior é aquele que está em nós. Pastor, isso existe, as maldições, macumba existe? Existe. O mal existe? Claro que existe, é óbvio. Mas maior é aquele que está em nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Encontraram aí? Diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí no final ele diz, ó: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amados, então todas essas obras do mal, o Senhor, Ele veio para destruir na minha vida e na tua vida. Então quando você analisar o mal, quando você vê que há um mal, como é que era feito anteriormente? Talvez nós vamos falar sobre isso aqui em algum momento. Quando na época do templo, que existiam sacerdotes, a pessoa, ela via o mal se estabelecer, e o mal maior naquela época era uma lepra. Ela via na sua pele. Ô, amados, o mofo também na parede era considerado também um mal. Havia lugares em que o sacerdote chegava na casa da pessoa e mandava a pessoa derrubar a parede. Mas a lepra, quando ela chegava e via uma mancha crescendo no seu corpo, ela teria que ver se era lepra. Se fosse lepra, ela teria que ser afastada da sociedade. Então ela iria se apresentar diante do sacerdote. Ela chegaria até o templo. Bom dia, bom dia. O que o senhor quer? Eu quero um momento com o sacerdote. Eu posso resolver? Olha, eu estou com problema de lepra. Ah não, é só com o sacerdote mesmo. Vou chamar o sacerdote. Sacerdote, tem um rapaz aqui, supostamente está com lepra. Tá bom. Aí ele chamava a pessoa. Fica aí onde você está. Levanta a mão. Traz mais para cá. Faz assim. Suspeita de lepra. Você vai passar 7 dias e volta aqui. Se essa mancha ela perdurar, o senhor está com lepra. Aí não pode voltar à sociedade. Não poderia trabalhar. Não poderia voltar para a sua casa, nem tampouco estar no templo. Então, o que o apóstolo João está dizendo é que o Senhor, Ele veio para destruir essas obras do mal. Como eu falei para você, o diabo, ele é legalista. Ele não age na vida da pessoa por acaso. Compreendeu? Não é por acaso. Ele não passa por você e diz assim: olha, eu vou destruir essa pessoa hoje. Não, irmãos. A pessoa tem que dar uma brecha para ele, tem que dar legalidade a ele, para ele poder destruir ela. Aí fica, amados, esse ciclo vicioso. A pessoa vai, parece que vai dar certo, de uma hora para outra tudo dá errado, aí começa tudo de novo. Então esse ciclo, ele deve ser quebrado.
Como é que eu vou quebrar esse ciclo? Através da obediência à palavra de Deus. Eu tenho que observar na minha vida o que pode estar trazendo esse mal para mim. É como a minha saúde. Eu tenho que saber. É como um médico que vai orientar você. Ele vai passar um remédio para você, vai passar aquela receita, como você deve tomar aquele remédio. 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Se você não melhorar, você volta para o doutor. Compreendeu? Mas o que você não pode, amados, é fazer vistas grossas, ou achar que não está acontecendo nada. Não. Como eu falei para você, no mundo espiritual, nada é por acaso. Tudo é um processo, ou do bem ou do mal, é um processo. É como a pessoa que ela chega na igreja, ela pode chegar como for. Qual é o processo? Ela vai entregar a vida para Jesus, depois ela vai se batizar nas águas. É um processo, ela vai evoluindo espiritualmente, para que aquele mal saia da vida dela. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.